Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você e para o Leandro, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, nós temos hoje em Brasília a segunda reunião ministerial deste ano do governo Lula. Já dá para falar em alguns primeiros recados transmitidos a partir desse encontro? Dá sim, Cássia, porque inclusive dessa vez o presidente optou por fazer uma primeira parte aberta e transmitida por imagens, enfim, gravada, justamente porque o objetivo ali era já mandar todos esses recados e mostrar qual era a pauta do encontro. Ele apareceu nesse momento com um boné azul e com os dizeres "o Brasil é dos brasileiros", e que muito lembra a estética do boné MAGA lá, Make America Great Again, do Trump, com as cores invertidas, né? Se a gente pensar em termos de cores aqui no Brasil, o PT é que é identificado com a cor vermelha dos republicanos lá nos Estados Unidos. Então sobrou para o Lula o boné azul, que é o identificado com o Partido Democrata lá nos Estados Unidos, mas que não é o do PT. Por muitos anos o azul foi usado pelo PSDB para marcar justamente a polarização que existia aqui no Brasil. Então tem esse componente um tanto irônico, mas o fato é que o presidente usou a reunião ministerial, essa primeira parte, para reforçar esse discurso da soberania, que é um discurso que tem feito o Lula recuperar um pouco da sua imagem, recuperar um pouco da popularidade que estava perdida no início do ano. Ainda não chegou aos patamares que já foi a popularidade do presidente, mas está bem melhor do que no primeiro semestre. E muitos acreditam isso ao fato de que o Brasil foi sancionado pelos Estados Unidos com o tarifaço, que o ministro Alexandre de Moraes recebeu também uma sanção na Lei Magnitsky e que isso não caiu bem. As pesquisas da Quest mostram que, para além do eleitorado que avalia o governo positivamente ou que pretende votar no Lula, existe uma crítica ao fato de a família Bolsonaro ter trabalhado pelas sanções contra o Brasil e contra o ministro, e existe uma aversão a esse comportamento dos Estados Unidos. Então, o presidente, de alguma maneira, está esticando esse momento de contraposição com os Estados Unidos, porque entendeu que isso rende bons frutos eleitorais. Ele disse que o Brasil não vai ser subserviente, que não vai ser... que o Donald Trump não é imperador do mundo, que quem quiser entrar em solo brasileiro, e aí acho que ele está falando das empresas, se quiserem ter relação com o Brasil, vai ter de respeitar nossa Constituição e a nossa legislação, e que o Brasil quer construir um mundo democrático e multilateralista. Isso também tem ali, o seu não é bem assim, porque o Brasil endossa muitos países que não são democracias, por muito tempo endossou outros, como a Venezuela. O Lula é bastante criticado por isso, por manter relações bastante amistosas com ditaduras mundo afora, como acontece em Cuba, na Nicarágua e em outros países da África, por exemplo. Mas o discurso da democracia tem sido usado desde o 8 de janeiro, passando pela trama golpista, como um discurso importante no governo, e foi repetido na reunião ministerial, em que o presidente também fez críticas à família Bolsonaro, cobrou o Eduardo Bolsonaro, cobrou a cassação do Eduardo Bolsonaro e fez um desagravo ao ministro Lewandowski, que foi até curioso, porque até hoje o Ministério da Justiça não confirma que o ministro da Justiça tenha tido o seu visto, de fato, cancelado. Eu já perguntei várias vezes lá, ninguém tem essa informação, mas ainda assim o presidente deu de barato que isso aconteceu e fez um desagravo ao ministro Lewandowski. A questão das empresas de tecnologia é bem importante, né? Você citou en passant aí uma das falas do presidente Lula, de que quem quiser entrar aqui no Brasil vai ter que respeitar as leis brasileiras. E aí ele fala, para nós, as Big Techs são patrimônio americano, mas não são nosso patrimônio. Aí ele dá uma leve escorregada, né? Porque, afinal de contas, essas empresas de tecnologia estão aqui no Brasil, elas têm uma grande presença no Brasil, existe uma certa dependência, inclusive,
inclusive de órgãos públicos, em relação a dados, a hospedagem de dados em nuvem, que é ligada a essas empresas. Uma das grandes coisas que eu ouço de vários especialistas do mundo jurídico, desse mundo de segurança tecnológica, é que o Brasil precisaria de um plano de soberania tecnológica que levasse a que não haja uma dependência dessas big techs como existe hoje, para hospedagem de dados, para criar nuvens aí para os órgãos públicos, para os tribunais, para os bancos, etc., e que a gente está longe de ter uma pesquisa e um investimento nesse sentido. Então, acho que antes de fazer um discurso só de brigar com as big techs, que eu acho que é uma coisa inócua, bastante boba e que não leva a nada, o Brasil deveria investir em diminuir a sua dependência em relação a essas mesmas big techs. Agora, é lógico que elas têm de seguir as leis brasileiras e é lógico que elas têm de ser regulamentadas, como o Brasil vem tentando fazer. Isso é uma das razões pelas quais o Donald Trump está atacando o judiciário e o governo brasileiro. E o presidente pode dizer isso sem falar, elas não são patrimônio brasileiro e querer fazer um discurso na mesma moeda ali do ataque, porque eu acho que isso é pueril e isso não nos ajuda num momento de bastante tensão diplomática, comercial e estratégica, em que a gente tem sim uma certa dependência em relação a essas empresas. Muitos recados dados, né, Vera? Mas pouco que a gente possa tirar até agora dessa reunião, até porque tem um limite de atuação do presidente e da União em relação ao grande tema ainda do momento, que é o tarifaço, né? Exato. Ele repetiu ali que o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira e Fernando Haddad estão 24 horas à disposição de qualquer negociação, mas são 24 horas em que o telefone não toca, Cássia. Eles podem ficar lá do lado do telefone esperando aquela mensagem e vai ser tiririm, tiririm, ninguém ligou para mim, porque os Estados Unidos não estão interessados em fazer essa negociação. Então, esses limites estão postos, o Brasil está tentando rompê-los, inclusive com a ajuda de empresas privadas, de confederações como a CNI, mas até aqui, nada, só ghosting que a gente está levando. Pois é, essa é a triste realidade por enquanto. Vera Magalhães, muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã e volta a te ouvir mais tarde aqui no Ponto Final. Até mais. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Tchau, Tchau, tchau.